Boa noite a todos. Eu sou Adriana Catarina e estou aqui para falar com vocês sobre a Portaria Interministerial 424 de 2016. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Jornada do Consultor. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada para você faturar 15K por mês, trabalhando 4 dias por semana, atendendo prefeituras. Independente do lugar em que você mora, podendo estar em um município de 4.000 habitantes ou de 100.000 habitantes, suas oportunidades são as mesmas. Para nós que trabalhamos com convênios, é muito importante que a gente seja um excelente leitor, né? E eu observo nos grupos de gestores de convênios que eu participo, no WhatsApp, ou mesmo em algumas comunidades que eu vejo no Facebook, as pessoas fazem algumas perguntas e eu observo que essas perguntas são provenientes de, às vezes, de uma falta de leitura apenas, né? Às vezes não é porque a pessoa não sabe, às vezes é porque falta de leitura de um instrumento legal, às vezes. Então hoje eu trouxe aqui a Portaria Interministerial 424 de 30 de dezembro de 2016. Essa portaria estabelece normas para a execução do estabelecido no Decreto 6.170 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas das transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Então, hoje nós vamos falar sobre essa portaria. Eu quero mostrá-la para vocês, eu quero falar de alguns pontos importantes dela e, se precisar, essa semana a gente fala mais um pouco dela ainda, porque ela é muito grande, não dá para a gente falar de uma vez todos os pontos importantes dessa portaria. Considerando que esta portaria, ela trata, é a principal legislação federal de convênios hoje, na atualidade, né? Ela já teve algumas atualizações, inclusive nós vamos falar também dessas atualizações aqui hoje, mas as atualizações que ela sofreu não veio revogando ela, e sim revogou alguns artigos, alguns parágrafos, alguma coisa dentro dela, mas não ela toda. Então ela está em vigor, né? É a portaria mais atualizada que a gente tem de convênio, e a gente precisa estar atento ao que está escrito nela, a gente precisa conhecê-la, a gente precisa ler. Então essa portaria é muito importante, é a Portaria Interministerial 424 de 30 de dezembro de 2016. E onde que a gente pode encontrar? Se você jogar no Google, você vai encontrar com facilidade. Na plataforma Mais Brasil, você encontra lá em legislação, né? Quando você entrar em legislação, lá você tem portarias, e aí lá em portarias você encontra também. Ok, quem estiver comigo no Facebook e no YouTube, eu vou estar compartilhando a tela, porque eu vou mostrar para vocês a portaria, vou mostrar os artigos e assim sucessivamente. No Instagram eu não consigo compartilhar, mas isso não diminui também o conteúdo. Tudo que eu vou mostrar lá eu vou falar aqui, não tem problema, vocês podem continuar. Boa noite quem está aqui comigo, sejam bem-vindos. Né? Nós estamos na Jornada do Consultor. Nessa jornada a gente trata de assuntos que a gente precisa durante a jornada de trabalho da gente, né? Durante o nosso dia a dia. E a Portaria Interministerial 424 ela é fundamental na nossa vida de consultor. Sejam bem-vindos. Não estou dizendo? Alex, boa noite. Alex está no Facebook comigo. No YouTube eu estou recebendo uma informação aqui que não está passando. Vou dar uma olhadinha para ver o que é. Tá, eu acho que eu sei. Acho que eu sei. Vou dar uma configuradinha.
rapidinho aqui. Tá passando? Parece que já entrou, Robson. Entrou? É porque o YouTube atrasa um pouquinho mesmo. Ótimo. Ok, vamos atrasar mais. Gente, então aqui no YouTube e no Facebook eu vou compartilhar com vocês a tela aqui da portaria interministerial. Eu já fiz uma live antes, onde eu falei do artigo 1º da portaria, especificamente do artigo 1º. Por que do artigo 1º? Porque o artigo 1º, ele traz os principais ele traz os conceitos, né, os principais conceitos de convênios que a gente precisa, que a gente utiliza na gestão de convênios. Então, nós já falamos sobre isso aqui. Aí hoje eu vou trazer, vou falar para vocês, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Portaria interministerial. Tá, então eu estou aqui compartilhando com vocês a portaria interministerial 424, né? Aqui como eu falei com vocês, no artigo 1º, esta portaria regula instrumentos de repasse celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública com órgãos e entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos, não é só o município, né? Mas também com entidades privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, que envolva a transferência de recursos financeiros oriundos do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo 1º, para efeitos dessa portaria, considera-se. E aqui tem vários conceitos utilizados na gestão de convênios. O que é acompanhamento, o que é beneficiários finais, bens remanescentes. Então eu já fiz uma live aqui anteriormente falando cada conceito desse, o que é convênio, o que é contrato de repasse e assim sucessivamente. Então esse artigo aqui, então ele fala sobre os conceitos. Então todo ele é sobre esses conceitos. Vamos falar aqui, por exemplo, o que é concedente. É órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos, verificação da conformidade financeira, acompanhamento da execução e avaliação do cumprimento do objeto do instrumento. Então, o concedente é quem repassa o recurso financeiro, é o órgão concedente, é o órgão que vai repassar o recurso financeiro, que vai normatizar, né, e que vai também verificar o cumprimento do objeto do instrumento, né, do convênio ou do contrato de repasse. Então, esse é o concedente. Quem é o convenente? O convenente é o município. Aqui também tem definição de convenente. Contrato de repasse, instrumento administrativo de interesse recíproco por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal que atua como mandatário da União. Então, o contrato de repasse, ele é um convênio, sim, só que esse convênio, ele tem um intermédio, ele é executado por intermédio de um agente financeiro,
processo por intermédio de uma instituição, um agente financeiro que atua como mandatária da União para fiscalização, para execução, no caso dos convênios executados pela Caixa Econômica Federal. Então ela é executada através de uma mandatária, que a mandatária aqui no caso é a Caixa Econômica Federal. Então ele é chamado de contrato de repasse, por quê? Porque ele tem o concedente e tem a mandatária. A mandatária, ela executa o convênio em nome do concedente. Então, por isso que chama-se contrato de repasse. Ok. No inciso 8º, está falando de contrato de prestação de serviço, CPS, instrumento jurídico que regula a prestação de serviço realizado pela mandatária a favor do concedente, que deve conter as atribuições delegadas, as limitações do mandato e a forma de remuneração do serviço. Então, eu fiz questão de mostrar esse aqui, por quê? Porque esse é um contrato que a mandatária faz com a concedente para prestar o serviço para a concedente na execução dos convênios. Então, esse contrato de prestação de serviço aqui, ele é um contrato feito entre a mandatária e a concedente, que é o órgão repassador do recurso, para execução para que a mandatária possa, em nome da concedente, executar o convênio, fazer todo o procedimento de execução do convênio junto ao município, né, ou ao órgão que recebeu o recurso. Consórcio público está aqui no nono, né, no inciso 9. Consórcio público, pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, na forma da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Então, se você quiser maiores informações sobre o que é consórcio público, é buscar nessa Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Mas aqui já falou que pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, por municípios ou estados, né, gente? Aí vem aqui no inciso 11, no inciso 10 está escrito: conveniente, órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera do governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração pública federal pactua a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco por meio de convênios ou contrato de repasse. Aí aqui está falando o que é um conveniente. Está explicando. Então, assim, é um município, pode ser uma entidade sem fins lucrativos, pode ser um consórcio com o qual o governo federal pactua para formalização, para repasse de recursos. Isso é um conveniente. Aí o convênio, vamos ver o que é um convênio? Está aqui no inciso 11. Instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, para órgãos ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de projeto ou atividade de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Por que mútua cooperação? Porque o convênio, ele é ele é de interesse de ambas as partes, então é de mútua cooperação, tanto do governo federal como de quem está recebendo. Então é uma parceria entre as partes para a execução de um bem comum, tá? Então, gente, e assim sucessivamente, vem aqui vários conceitos sobre o que cada expressão que a gente usa aqui no setor no convênios, né? Então, plano de trabalho. O que é um plano de trabalho? É peça processual integrante dos instrumentos que evidencia o detalhamento do objeto, da justificativa, do cronograma físico e financeiro, do plano de aplicação de despesa, bem como das informações da conta corrente específica dos partícipes e dos seus representantes. Está falando aqui tudo que contém um plano de trabalho. Então, explicando o que é um plano de trabalho. Prestação de contas financeiras, está falando aqui, procedimento de acompanhamento sistemático da conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência do instrumento.
Prestação de contas técnica, procedimento de análise dos elementos que comprovam sobre os aspectos técnicos a execução integral do objeto e alcance dos resultados previstos nos instrumentos. Projeto básico, está falando o que é projeto básico? Conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequada para caracterizar a obra ou serviço de engenharia ou complexo de obras ou serviços de engenharia, elaborados com base nas indicações de estudos técnicos preliminares que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de execução. Então, assim, estou mostrando para você o que é isso para você, quando você estiver lendo a resolução e falar com você em um projeto básico, você saber o que é, né, de que se trata. E se você tiver dúvida, tá muito fácil, você volta aqui no artigo 1º que você vai encontrar. Reformulação de projetos básicos, termo aditivo. O que é um termo aditivo? Que a gente fala tanto. Instrumento que tenha por objetivo a modificação do instrumento celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado. Então, vamos imaginar, o objeto aprovado é uma pavimentação. Então, você pode aditivar aquilo ali, mas você não pode mudar o objeto, você não pode mudar de pavimentação para a construção de praça, né? Então, o aditivo ali pode ser de prazo, pode ser de aumento de valor, de redução de valor, de aumento de meta, de redução de meta, mas não pode em momento nenhum ser de mudança de objeto. Termo de parceria. O que é um termo de parceria? É um instrumento jurídico previsto na Lei 9.790, de 23 de março de 99, para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos, que possua a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público, OCIP. Então, é um convênio do governo federal com uma organização da sociedade civil de interesse público. Viram aí? Então, assim, nós temos convênio com municípios, temos convênio com entidades sem fins lucrativos e temos convênios com consórcios, e cada um deles tem um nome, né? Mas nós temos convênio que pode ter uma mandatária intervindo, e neste caso ele vai chamar contrato de repasse. Quando o convênio for com uma OCIP, ou uma entidade sem fins lucrativos, ele vai chamar termo de parceria ou termo de referência. Termo de parceria. Então, e termo de referência? O que é um termo de referência? O termo de referência é um documento apresentado quando o objeto do instrumento envolver aquisição de bens ou prestação de serviço. Toda vez que envolver aquisição de bens e prestação de serviço, você tem que fazer um termo de referência, incluindo os serviços comuns de engenharia, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo para a administração pública diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região, onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto. Então, o termo de parceria, ele será feito toda vez que você for adquirir um bem ou você for executar um serviço, incluindo serviços comuns de engenharia. Então, toda vez que for esse tipo de projeto, você precisa fazer um termo de referência. Então, é muito comum hoje a gente fazer projetos com termo de referência, porque a gente adquire aí patrol, escavadeira, trator, caminhão, etc. Unidade executora. Quem são as unidades executoras? Órgão ou entidade da administração pública das esferas estadual, distrital, municipal, sobre a qual pode recair a responsabilidade pela execução dos objetos definidos nos instrumentos que trata esta portaria, a critério do convenente, desde que aprovado previamente pelo concedente, devendo ser considerado como partícipe no instrumento. Então, a unidade executora, ela
pode ser, né, inicialmente é o conveniente, mas pode ser uma secretaria, por exemplo, a critério do conveniente, desde que tenha outro CNPJ. Tem visita ao local, visita técnica presencial realizada quando as informações constantes do SICONVEN não forem suficientes para verificar a entrega do bem ou serviço. Então é uma visita, faça a visita no local para verificar se o bem foi executado totalmente. Visita de campo preliminar é a visita técnica presencial realizada no lugar de intervenção, onde ocorrerá a obra ou complexo de obras, necessária a análise do projeto básico e a emissão do laudo de análise técnica. Essa visita é feita antes da aprovação do projeto, chama visita de campo preliminar, né? Faz-se antes da aprovação do projeto para que verificar a situação do local, né? Se aquele projeto está adequado para aquele local. Visita em loco, visita técnica presencial realizada em local de intervenção para acompanhamento e monitoramento da execução das obras e serviços de engenharia. A visita em loco é a visita de vistoria para acompanhamento da obra. É feita constantemente pelo engenheiro fiscal da obra para realização de vistoria, de medições da obra principalmente, né? Então, como vocês viram aí, são vários conceitos. E esses conceitos a gente usa todos os dias na gestão de convênios municipais. Eles são extremamente importantes para o gestor municipal de convênios. A gente precisa deles e é importante a gente saber o que significa de verdade, né? Cada conceito desse, para que nós possamos usá-los nos nossos relatórios técnicos, né? Usá-los adequadamente. Então, o artigo 1º, ele traz aí essa relação de conceitos. Isso no parágrafo 1º. Parágrafo 2º, ele traz algumas outras informações aqui interessantes também. A descentralização da execução por meio de instrumentos dispostos nessa portaria somente poderá ser efetivada para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de objetos relacionados com suas atividades e que disponham de condições técnicas e operacionais para executá-los. Isso aqui é sobre descentralizações de serviços para entidades, né? Para você descentralizar serviços para entidades, tem que ser para entidades que executam aquele tipo de serviço, tem que estar no estatuto delas. E elas têm que apresentar condições técnicas e operacionais para a execução desses serviços a quais elas estão recebendo a descentralização para a execução. Aqui está falando dos critérios para avaliação das condições técnicas no parágrafo 3º e operacionalizar técnicas e operacionais para a execução, previsto no artigo 2º, são objeto de regulamentação por meio de instrução normativa do Ministério do Planejamento. Acho que já teve essa regulamentação, tá? Caso a mandatária não detenha a capacidade técnica necessária ao regular acompanhamento da aplicação dos recursos transferidos, figurará no contrato de repasse, na qualidade de interveniente, outra instituição pública ou privada a quem caberá o mencionado acompanhamento. A mandatária, no caso, é sempre uma instituição bancária que vai fazer o acompanhamento do projeto. No caso, em nossa região, né, a Caixa é a mandatária que nós temos aqui, que é bem atuante em nossa região. Ela tem capacidade técnica e executa todos os convênios a qual que acompanha aqui, sem problema nenhum. Vamos lá. Condição para... No parágrafo 10,
É condição para a celebração de convênios e contratos de repasse a existência de dotação orçamentária específica no orçamento do concedente, a qual deverá ser evidenciada no instrumento, indicando-se a respectiva nota de empenho. A existência de dotação orçamentária específica no orçamento do concedente. Então, gente, para que se formalize convênio, o concedente ele tem que ter o orçamento, para a liberação desse convênio. E como nós, na hora que a gente vai formalizar um convênio, a gente tem que ter o orçamento para a contrapartida, o concedente ele também precisa ter o orçamento, né? Ele precisa ter o valor e a dotação orçamentária para a liberação de convênio. Não se aplicam as exigências dessa portaria. Aqui está falando aos instrumentos celebrados anteriormente a esta publicação. Então, os instrumentos, quer dizer, os convênios celebrados antes de 30 de dezembro de 2016 não se aplicam a essa portaria. Eles vão estar de acordo com a portaria da época em que eles foram celebrados. Então, anterior a 30 de dezembro de 2016, a portaria em vigor era 507. Anterior a 507 era a 127. Então, cada instrumento formalizado dentro dessas portarias atende ao que rezava cada uma dessas portarias, entendeu? Então, por exemplo, o convênio firmado na vigência da portaria 507, ela atende ao que falava a portaria 507. O convênio firmado na vigência da portaria 127 atende ao que falava a portaria 127. Os instrumentos firmados a partir de 30 de dezembro de 2016 atende o que fala a portaria 424 de 2016, que é essa que eu estou falando aqui para vocês, tá? É isso que fala aqui. Então tá. Não se aplicam também as exigências dessa portaria que tenham por objeto a delegação de competência ou autorização a órgão ou entidades de outras esferas de governo para a execução de atribuições determinadas em lei, regulamento ou regimento interno com geração de receita compartilhada. Isso aqui é termos de convênios que sejam executados por competência ou autorização de órgãos ou entidades de outras esferas de governo, né? Sob outras legislações, homologados pelo Congresso Nacional ou autorizados pelo Senado Federal naquilo em que as disposições dos tratados, acordos e convenções internacionais específicas conflitarem com essa portaria, quando os recursos envolvidos forem integralmente oriundos de fonte externa de financiamento. Então, quando forem de fonte externa de financiamento, não diz respeito a essa portaria. Essa portaria aqui é para recursos de convênios firmados com o governo federal. Há outros casos em que a lei específica discipline de forma diversa a transferência de recursos para a execução de programas em parceria do governo federal com governos estaduais, municipais, Distrito Federal e entidades privadas sem fins lucrativos. Quando houver alguma lei que disciplina de forma diferente, não vejo nenhum caso específico. As transferências obrigatórias para a execução de ações no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, os programas de aceleração do crescimento também não estão sob o regime dessa portaria. Elas são regulamentadas pela Lei 11.578, de 26 de novembro de 2007. Nos termos de execução descentralizadas. Artigo 3º. Para efeito desta portaria, ficam estabelecidos os seguintes níveis para fins de celebração e acompanhamento de execução de prestação de contas. Olha, isso aqui é muito, muito importante mesmo. Tem algumas coisas que são importantes, mas não são tanto,
né? E tem outras que são muito importantes. Por exemplo, aqueles conceitos lá em cima, eles são muito importantes para que nós, gestores de convênio, tenham conhecimento deles. Isso aqui que eu vou falar do artigo 3º é também muito importante. Nós precisamos saber quais são os níveis dos convênios os quais nós estamos tratando, nós estamos trabalhando com eles, tá? Fabrícia, boa noite. Deixa eu ver. Girlene, boa noite. Seja bem-vinda. Fala para nós aí de onde que você é, para a gente saber as pessoas, quais municípios nós estamos chegando, quais as pessoas que estão assistindo nosso conteúdo aqui. Então, nós temos convênios de nível 1. Para efeitos dessa portaria, ficam estabelecidos os seguintes níveis para fins de celebração, acompanhamento de execução e prestação de contas. Então, que isso fique bem claro para vocês. Nível 1, nível 1A, nível 2, nível 3, nível 4, 5. Vamos começar pelo nível 1 aqui. Nível 1. Para a execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse igual ou superior a 250 mil e inferiores a 750 mil. Então, o nível 1 são obras, né? Obras de engenharia com valor superior a 250 mil e inferior a 750 mil. Todo convênio, todo contrato de repasse, porque quando é obra, é contrato de repasse, né? Todo contrato de repasse que estiver entre 250 mil, acima de 250 mil, abaixo de 750 mil, é de nível 1. Isso é importante você saber, porque quando chegar lá embaixo, que nós vamos explicar algumas coisas sobre esses níveis, você vai entender algumas coisas que são muito importantes a respeito. Por exemplo, hoje, você não pode reprogramar obra que seja de nível 1. Né? De jeito nenhum. Então, as obras dentro da portaria interministerial 424, isso foi alterado por uma portaria que veio posteriormente aí. Não pode haver reprogramação em convênios entre 250 mil e 750 mil. Nível 1A, para execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a 750 mil e inferiores a 1,5 milhão. Foi incluído isso pela portaria 558 de 10 de outubro de 2019. Nível 2, para execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a 1,5 milhão e inferiores a 5 milhões. Nível 3, para execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a 5 milhões. Nível 4, para execução de custeio ou aquisição de equipamentos com valores de repasse iguais ou superiores a 100 mil e inferiores a 1 milhão. Foi alterado pela portaria 558 de 10 de outubro de 2019. Nível 5, para execução de custeio ou aquisição de equipamentos com valores de repasse igual ou superior a 1 milhão. Para os fins, parágrafo 1º, para os fins de contratação e execução dos serviços relacionados aos contratos de prestação de serviço referente à operacionalização dos contratos de repasse, o nível 3 de que trata o CAPT, o CAPT terá a seguinte divisão, incluído pela portaria interministerial 451 de 18 de dezembro de 2017. Nível 3A, para a execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a 5 milhões e inferiores a 20 milhões, incluído 20 milhões. Nível 3B, para a execução de obras e serviços de engenharia, valores de repasse iguais ou superiores a 20 milhões, inferiores a 80 milhões. E C, nível C, né, acima de 80 milhões. Parágrafo 2º, caberá ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da Comissão Gestora do SICOM, reavaliar quadrimestralmente os valores dos níveis definidos no caput deste artigo e, se entender necessário, propor alterações dos níveis estabelecidos por essa portaria. Pode haver modificações de valores
conforme a orientação do SICONF. Artigo 4º. Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de conta especial dos instrumentos e termos de parceria serão realizados no SICONV, aberta a consulta pública por meio de portal dos convênios. Então, esse artigo 3º, ele fala dos níveis. Então, o nível mais importante para nós, de municípios de até 50 mil habitantes, né? É o nível 1. Cadê ele aqui? Nível 1, entre 250 e 750 mil. Nível 1A, que é entre 750 e 1,5 milhão. E o nível 4, que é a execução, para execução de custeio e aquisição de equipamentos, né? Que é de 100 mil a 1 milhão. Então, o nível 1, 1A e o nível 4. Esses são importantes para municípios de até 50 mil habitantes. É muito importante vocês saberem e à medida que a gente for estudando aqui a portaria, vocês vão ver por que isso é importante. É igual eu falei para vocês, porque tem muitas coisas que a gente precisa saber a respeito dos convênios que está relacionado a esses níveis aí. Aqui fala, no artigo 4º, trata, né, sobre a formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca da tomada de conta especial e instrumentos nos termos de parceria serão realizados no SICONF. Está falando aqui que tudo que for feito a respeito dos convênios é feito no SICONF, né, na plataforma Mais Brasil. Então, os atos, parágrafo 1º, os atos que por sua natureza não possam ser realizados no SICONF serão neles registrados. Então, mesmo que não sejam feitos no SICONF, serão neles registrados. Parágrafo 2º. Para a celebração dos instrumentos e demais ajustes listados no caput deste artigo, os órgãos e entidades de que refere ao artigo 1º desta portaria devem estar cadastrados no SICONF. Então, todos os municípios ou entidades ou consórcio público têm que estar cadastrados no SICONF para pleitear convênios com a União, né? Recursos com a União. Caso não esteja, não é possível. Por quê? Porque todos os atos, que atos são? Formalização de convênio, execução de convênio, acompanhamento, prestação de contas, aí vamos imaginar, tomada de contas especiais, qualquer ato em relação a recursos ou a captação de recursos junto à União é feito no SICONF ou na plataforma Mais Brasil, né? Que é a mesma coisa. Parágrafo 3º. O convenente, quem é o convenente? Ou o município, ou a entidade, né, sem fins lucrativos, ou o consórcio, deverá manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 anos contados da data em que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para apresentação da prestação de contas. Gente, isso aqui é muito importante. Mesmo que você faça a prestação de contas lá no SICONF, você enviou tudo lá, quem é o conveniente? É o município, né? Ou a entidade, ou o consórcio. Você precisa guardar essa documentação no município por um prazo de 10 anos. Mas é de 10 anos da formalização do convênio? Não, é de 10 anos do envio da prestação de contas. Vamos imaginar, você pleiteou um recurso na plataforma Mais Brasil esse ano. Aí você demorou 2 anos para executou. Demorou mais aí um tempo para prestar conta. Aí, vamos imaginar que você gastou aí 3 anos para executar, prestar conta, etc. Aí você tem que guardar essa documentação por 10 anos a partir de quando você prestou conta. Então, a partir do fim da prestação de contas. Você terminou, prestou conta, encerrou, enviou tudo lá no SICONF, a partir daí você tem que guardar essa documentação por 10 anos. Então não é a partir de hoje, não, é a partir de quando você prestou contas lá na plataforma Mais Brasil, tá? Então você tem que manter essa documentação guardada por 10 anos.
A movimentação financeira na conta corrente específica do instrumento deverá ocorrer por meio de funcionalidade da plataforma Mais Brasil, denominada Ordem Bancária de Transferência Voluntária, OBTV, em observação ao disposto no parágrafo único, artigo 3º do Decreto 7.641, de 12 de dezembro de 2011. Ô pessoal, OBTV já é, eu imagino que seja uma facilidade para todo mundo, ou não? Fala aí para mim. Então, se não, a gente pode fazer live aqui sobre a OBTV. Eu posso ajudar vocês a explicar aqui como que faz um OBTV, né? A gente pode tratar desses assuntos aqui. Mas OBTV é a transferência voluntária, é a movimentação financeira. Então, não existe pagamento ao fornecedor por transferência pela prefeitura. Todas as transferências feitas por convênios federais é feita via OBTV, dentro do Siconv, através de 2 senhas. Então é feita via OBTV. Inclusive, a prefeitura não consegue mexer nessa conta, não consegue movimentar ela. É uma conta ela é totalmente fechada, ela só se movimenta dentro do Siconv via OBTV. Então, OBTV não é uma coisa difícil, é bem tranquilo de fazer, é bem simples e a gente vai falar disso aqui também. A gente pode fazer uma live aqui, podemos fazer uma aula aqui sobre isso. Vocês têm que me falar aí o que é difícil para vocês, o que é fácil, para eu ir sabendo se vocês têm interesse nesse assunto, se não tem. Patos de Minas Gerais, Girlene. Muito bem, Girlene. Seja bem-vinda aqui. Gostaria de participar do grupo GMC. Ótimo. Vou colocar você eu tenho um grupo no Facebook. Posso colocar você lá nesse grupo Facebook também. Deixa eu te falar. OBTV, você tem facilidade ou é uma dificuldade para você? Alex, você tem dificuldade com a OBTV ou é uma facilidade? Me falam aí para eu poder saber o que é interessante trazer aqui para vocês. Tertuliano, me fala aí, Tertuliano. OBTV é uma facilidade ou é uma dificuldade para você? Anália, me fala sobre a OBTV, o que você acha? É uma dificuldade para vocês? Vocês fazem OBTV? IBN, me fala aí, você faz OBTV? É uma dificuldade para você? Marcelo, você tem facilidade em fazer OBTV? Valéria Dutra, seja bem-vinda, Valéria, boa noite. Vocês fazem OBTV nos municípios de vocês? Vocês têm dificuldade, têm facilidade? Eu sou iniciante em tudo. Ótimo, você está no lugar certo. Aqui a gente fala de tudo sobre gestão de convênio. Vocês podem sugerir assuntos que vocês gostariam de ouvir aqui. Não tem problema, a gente traz o assunto para vocês rapidinho, no outro dia ou de 2 dias em seguida. E nós temos um curso de gestores de convênio, chama GESCOM. É um curso completo, ele trata todas as plataformas de gestão de convênio, tudo que o gestor de convênio precisa saber está nesse curso. O nome dele é GESCOM, Gestão de Convênios. Ele trata de Siconv, SIGCOM, SIGPC, fala de todas as plataformas, tudo que você precisa saber, tudo que um gestor de convênio precisa saber, esse curso traz. Ele fala de perfil de gestor de convênio, ele ensina você a trabalhar na plataforma Mais Brasil de A a Z, como inserir uma proposta, como fazer um plano de trabalho, ensina você a trabalhar no SIGCOM e na plataforma Mais Brasil, a fazer um plano de trabalho no SIGCOM, a fazer um plano de trabalho na plataforma Mais Brasil, a fazer monitoramento de obra em todas as plataformas, a fazer uma prestação de conta, a fazer um acompanhamento de obra ou de um convênio, como acompanhar um convênio.
Então, tudo que você precisa fazer como gestor de convênio, ele ensina, tá? Nós devemos abrir uma turma agora, final de abril, mas enquanto isso, nós estamos trabalhando o conteúdo que você precisa no seu dia a dia aqui todos os dias, tá? Às 8 horas nós estamos aqui. Sejam bem-vindos. Amanhã nós estaremos com uma convidada, vai ser muito interessante, tá? E hoje, e acredito que não será só hoje, nós vamos falar sobre essa portaria interministerial que é muito importante. Tudo de convênios está nessa portaria e eu tenho acompanhado aí, tenho visto muitas pessoas com uma certa dificuldade em coisas que, se tivesse conhecimento dessa portaria, não teria essa dificuldade. Tá? Quero participar, também gostaria. Ok, vamos lá, vamos voltar aqui à portaria. Então, OBTV, gente, é uma coisa, é a movimentação financeira que é feita dos convênios federais, é feita apenas dentro do Siconv. Não é complicado, mas precisa de um conhecimento técnico para fazer. Os órgãos e entidades da administração pública federal que pretendem executar programas, projetos, atividades que envolvam transferências de recursos financeiros oriundos do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União deverão cadastrar anualmente no Siconv os programas a serem executados de forma descentralizada e, quando couber, critérios para a seleção do conveniente. Então aqui está falando o seguinte, que o concedente, órgãos do governo federal que tenham programas em que eles desejam colocar à disposição do conveniente, eles têm que cadastrá-los na plataforma Mais Brasil para que o conveniente se inscreva. Inclusive, neste momento, nós temos aberto até dia 31 de março, um programa do Ministério da Agricultura, MAPA. O número do programa é 22.000, deixa eu ver aqui rapidinho, Ministério da Agricultura. Tem um programa aberto no Ministério da Agricultura, 2021-0002. Vou pôr aqui no chat para vocês verem. 22.000, que é o número do programa. 2021 é o ano. 3 zeros. Deixa eu ver se é 3 zeros só. 2, 3. Isso mesmo. 302. É o número do programa. Ministério da Agricultura. Esse programa está aberto no Ministério da Agricultura para está aberto no Ministério da Agricultura para você cadastrar. Você pode cadastrar melhoria de estradas vicinais, você pode cadastrar aquisição de máquinas, equipamentos para a área da agrícola. Então, entra lá no Siconv, joga o número desse programa lá, olhe o programa, vê o que interessa a vocês e cadastre o município de vocês. Lá no programa está falando que precisa de uma indicação parlamentar. Aí converse se for do interesse do município de vocês, como ele está aberto, fala com o prefeito que está aberto e ver se ele tem interesse, fala com ele para falar com o parlamentar dele, para poder indicar lá um recurso para pleitear o que ele quer lá nesse programa. Mas está aberto para cadastrar até dia 31 de março o programa de aquisição de material ou de aquisição de material não, para obras, né, de estradas vicinais ou equipamentos. Tá. Os programas de que trata o CAPT, exceto aqueles relativos a emendas parlamentares individuais, nos termos do parágrafo 13 do artigo 166 da Constituição Federal, serão divulgados até 60 dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual e deverão correr a descrição
as exigências, os padrões, procedimentos, critérios, exigibilidade e prioridade, estatísticas e outros elementos que possam auxiliar na avaliação das necessidades locais. Então, estou falando aqui é o seguinte, que esses programas, eles têm que ser publicados até 60 dias após a aprovação da lei orçamentária anual do governo federal. Essa lei orçamentária, e são as editais que o governo abre, né? A lei orçamentária para 2021, ela já foi votada e aprovada. E é importante que a gente conheça algumas coisas, é importante que a gente conheça, nós que somos gestores de convênio, nós precisamos conhecer essa lei orçamentária federal, né? Quando vota essa lei orçamentária federal, é importante que a gente saiba que votou, o que que está prevendo. Geralmente é a mesma coisa, não muda muita coisa nela não. Agora, esse ano, por exemplo, eu tava lendo uma matéria da CNN esses dias falando, foi semana passada, falando que os deputados derrubaram um veto na lei orçamentária deste ano, onde os municípios, as emendas impositivas não precisarão do CALC para poder serem aprovadas. Então, por exemplo, o município que tem emenda parlamentar impositiva, que é uma emenda de deputado, a metade das emendas dos deputados são emendas impositivas. Então, essas emendas, elas são emendas que elas têm que ser empenhadas, obrigatoriamente tem que ser empenhada. E essas emendas aí, os municípios não precisarão do CALC para poder empenhar ou para poder pleitear o recurso. Então, municípios que está com problema no CALC aí, não vai precisar se preocupar. Se ele tem alguma emenda impositiva, ele não vai precisar se preocupar. Ele vai receber o recurso do mesmo jeito. Eu vi uma notícia na CNN esses dias a respeito disso. E vi também falando que as emendas especiais, que é a da emenda constitucional ao artigo 166A, uma emenda constitucional que foi feita ao artigo 166, eles criaram uma emenda constitucional ao artigo 166, criando 166A, a Constituição, eles dando maior fluidez a essas emendas. Então, esse ano, como eu já tinha dito, eu venho dizendo nas lives que eu faço aqui toda semana, que esse ano será o ano, esse mandato será o mandato das emendas especiais, que são aquelas emendas em que o governo federal e estadual vão repassar recurso direto para os municípios. Então, eles vão abrir uma conta e vai repassar o recurso direto para os municípios, sem convênios, sem contrato de repasse, sem nada, e passa de uma vez o recurso 100% na conta. Esse ano será o ano, esse mandato será o mandato das emendas especiais. Então, gente, vai ser muito legal isso aí. E eu vi lá que eles vão dar que eles vetaram lá as proibições de emendas especiais e vão dar muita fluidez a essas emendas esse ano. Então, gostei muito disso, vai ser muito legal, tá? E aqui nesse parágrafo primeiro aqui, do artigo 5º, o que está falando nada mais é que os órgãos estaduais e federais, eles terão que dar fluidez, eles terão que abrir os editais até 60 dias após a aprovação da lei orçamentária, né, anual. Os critérios de elegibilidade e de prioridade deverão ser estabelecidos de forma objetiva com base nas diretrizes e objetivos dos respectivos programas, visando atingir melhores resultados na execução do objeto considerando, entre outros aspectos, a aferição da qualificação técnica e da capacidade operacional do conveniente. O conveniente tem que ter capacidade técnica e operacional para a execução dos programas que serão abertos. O conveniente deverá adotar procedimentos claros, objetivos, simplificados e padronizados que orientem os interessados de modo a facilitar o seu acesso direto aos órgãos da administração pública federal.
Então, o concedente, ele deve dar, ele tem que colocar objetivos claros para que o conveniente consigam ter acesso a esses recursos. Hoje em dia tá muito, os recursos estão muito através de emendas parlamentares, viu, gente? A gente não está tendo muito edital, não. A disponibilização dos programas para celebração de instrumentos ou termos de parceria ocorrerá de acordo com a oportunidade e conveniência do órgão concedente. Tá? A divulgação dos programas para atendimento das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória se dará em observação aos prazos das portarias anuais que regulamentam os procedimentos e prazos para apresentação, registro e operacionalização das emendas parlamentares individuais, e prazos e procedimentos para a superação dos impedimentos técnicos com vista ao atendimento no disposto do artigo 166, parágrafo 9 a 18 da Constituição Federal. Ô, gente, essa portaria interministerial 114, de 7 de maio de 2018, incluiu esse artigo 5º aqui, nessa portaria interministerial 424, foi muito legal. Então, todo ano sai uma resolução para definição das emendas parlamentares daquele ano. Isso não tinha. Então, isso está sendo muito interessante. Então, se você entrar aí e jogar... deixa eu ver aqui o que você vai precisar colocar aí. A divulgação de programas para atendimento de emendas parlamentares de execução dará pela observação de prazos. Portaria. Você vai jogar portaria de definição de emendas parlamentares federais. Provavelmente você vai achar já a portaria que define as emendas parlamentares de 2021. Acho que eu tenho ela até baixada aqui no meu computador já. Então, isso é muito legal, porque antes não tinha, a gente ficava perdida, a gente não sabia quando saíam as emendas, quais eram os prazos, quanto tempo a gente tinha, quando que a gente mandava documentação, quanto tempo a gente tinha para mandar documentação. A gente fica mercê de informação que às vezes não eram verdadeiras. Então agora tem as portarias, sabe? Então tem a estadual, tem a federal, então tem a portaria falando, você pega a portaria, lê, então tá tudo muito claro lá. Então isso é muito legal, foi acrescido aqui na portaria interministerial 424, pela 114 de 7 de maio de 2018. Então, se você entrar aí na internet, você já vai achar, tá? Ok, nós já estamos com 1 hora de live. Eu vou encerrar por aqui e na próxima live sobre a portaria interministerial 424, eu volto falando das definições de competências e responsabilidades da União, dos municípios e assim sucessivamente. Mas não se preocupe, eu vou voltar. Por quê? Porque essa portaria, ela é muito importante e eu entendo que nós temos que falar dela que sim. Por quê? Porque eu vejo que os gestores não estão lendo, não estão olhando, não estão acompanhando essa portaria e vale a pena sim acompanhar, tá? Ok? Boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui. Não perca amanhã, 8 horas, tá? Nós vamos estar com um convidado aqui amanhã, uma convidada, para ser mais específica, vai ser muito legal. Boa noite.